Bem, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai fazer o controller, tá? E o controller é quem vai de fato ter a regra de negócio para acessar os dados do model. Então, a gente vai utilizar a CLI do Adonis aqui e utilizar o Node Ace Make controller. O nome do controller que eu quero criar, que é user. Esse "-r" aqui é de resource. Ele vai criar todos os métodos, inclusive os não de API, né? Que é o edit e o create. São métodos para formulário. Mas se a gente colocar o "-a", ele vai criar todos os métodos de API. Então, dei enter aqui, ele criou dentro de controllers userController.ts. Está aqui, ó. userController.ts. Então tá todos os métodos de API. Index é responsável por listar todos, no caso de users controller, vai listar todos os usuários. Store, ele vai criar usuários. Show vai mostrar apenas o usuário que o parâmetro coincidir. Por exemplo, o ID foi o determinado ID. Aqui, update e o delete. Então, são esses os métodos, os 5 métodos para APIs. O index, aqui, eu vou retornar todos os usuários. Então, eu vou importar aqui, ó, import user from, botar aqui, ó, esse jogo da velha, models /user. Aqui ele vai importar de dentro da pasta app models user o modelo, né, o model user. E é através dele que a gente vai buscar aqui, ó, const users igual a await user, que é o nome do model, ponto all. Se eu retornar aqui users, ele vai retornar todos os usuários. Ótimo. O store, aqui a gente vai precisar dos dados que eu vou criar o usuário. Então, eu vou botar aqui const name, e-mail e password igual a... Olha só, aqui a gente chega num ponto que é importante a gente observar o que, ó? Request ponto only. Vou colocar aqui os campos que eu quero receber. Name em um array, ó. Name, e-mail e password. Porém, aqui se eu colocar o mouse em cima dele, ele diz que password é do tipo N. Ou seja, ele vai aceitar qualquer tipo de dado, né? No Adonis nós temos os validators. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Nós temos os validators, tá aqui, ó. Que são o quê? Nada mais são do que validações dos campos que eu vou receber no meu formulário, na minha API, tá certo? Então, o próprio Adonis, o criador do Adonis criou esse Vine aí, que é o validator oficial do Adonis, tá? Como é que eu vou fazer para criar um validator? Node Ace Make, validator. E o nome do validator que vai ser user. Ó, esse arquivo já existe, ou seja, como ele criou através de um template, ele já deve estar existindo por aqui, ó. App validators user. Ó, já tem um validator aqui, ó. E eu vou fazer aqui não tem nenhum, ó. Seria o SingApp validator, né? Mas eu vou fazer aqui do zero. Aqui, ó, export const, vou chamar de create user validator. Ele vai ser igual a um Vine, ó,
que é o validador oficial, ponto, create, e eu vou dizer aqui quais são os campos dele. Eu vou ter name, que vai ser Vine, ponto, string, ponto, not, aliás, name.string, só. E-mail, ele vai ser e-mail, ponto, unique. Por que unique? Ele é um campo único, né? E eu vou dizer qual a tabela que ele deve pesquisar para saber se ele vai ser único ou não. Então, a table vai ser users e o campo é e-mail. E o password, que vai ser um vine.string. Nós temos aqui, ó, ele colocou aqui e-mail, que é um vine.string.email.messLanged, mas aqui, ó, eu coloquei só e-mail. Então, eu vou botar aqui do início, vine.string.email.unique. E aqui o password vai vine.string. Eu vou dizer que o mínimo dele é de 6 caracteres. Pronto, então nós temos um validador aqui para criar um usuário. E como é que eu vou utilizar ele lá no meu controller? Simples aqui, ó. No meu controller aqui, eu vou botar aqui request.validate using e eu vou botar aqui, ó, create user validator, que eu vou importar lá dos validators. E agora, se eu botar aqui, ó, um contra espaço, aliás, ele é assíncrono, tá? Então eu tenho que botar await. Se eu botar aqui um contra espaço, ó, eu já tenho os campos e o tipo deles, ó. Nós temos o name, o e-mail e o password. Aqui, tá faltando isso. E agora eu vou const user igual a await o controller, ou aliás, o model user ponto create. E eu vou criar aqui com name, e-mail e password. Ao final, eu vou retornar o user. O show, eu vou receber um parâmetro, por exemplo, o ID, né? Então, eu vou botar aqui, ó, const user igual a await user ponto find by ID, ó, find by of-fail. Vou dizer que ele vai buscar por ID e eu passar o params.id. Como ele está dizendo find by of-fail, eu tenho que colocar isso aqui dentro de um try catch. Por quê? Se ele não encontrar, ele vai falhar. E eu tenho que capturar a falha. Então aqui, ó, eu vou botar aqui um try catch. Try. Catch. Fazer o seguinte, se ele achar, ele vai retornar o usuário. Caso contrário, quem é que está mexendo em mouse aí, pelo amor de Deus?
Caso contrário, ele vai retornar, ó. Eu vou importar aqui o response. Ele vai retornar o response. Ponto. Status, eu tenho que botar um status aqui. Por exemplo, um status 404, que é de not found. Ponto JSON. E eu vou colocar aqui um erro, ó. Erro. User not found. Pronto. Aqui é o show. Para o update, eu posso copiar isso aqui e colocar isso aqui, ó. Na realidade, no update, eu tenho que criar um validator também. Então, ó, eu vou criar aqui o validator, vou duplicar isso aqui, vou botar aqui update user validator. Eu não vou deixar ele, eu não vou permitir que ele altere o e-mail, porque não faz sentido o cara alterar o e-mail de uma conta onde o e-mail é o unique, né, da conta. Eu vou deixar ele somente podendo alterar o name e o password. E aqui eu vou colocar o seguinte, vou receber aqui, ó, const name e password igual a await request ponto validate using, e eu vou botar aqui update user validator, certo? E aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou usar o usuário, eu vou achar o usuário. Então eu vou botar aqui user.merge, vou mergear o name e o password. Isso aqui vai ser um objeto e eu vou dar um await user.save para salvar de fato. Ele vai mergear, ou seja, se eu receber name, ele vai substituir o name, se eu receber o password, ele vai substituir o password, e depois ele vai salvar o registro. E, por fim, o destroy é o mais simples, eu posso pegar isso aqui, ó, da mesma forma, importar aqui o response, e aqui, ao invés de retornar user, eu vou dar um await user.delete. E eu tenho que retornar alguma coisa. Então eu retorno aqui, ó, return response ponto status. Vou botar um 203, que é no content. Ponto. Eu acredito que só isso aqui dê certo. E agora a gente vai testar. Nós criamos um controller, porém nós não mexemos nas rotas, tá? Então a gente vai precisar criar uma rota de usuários para poder utilizar todos os métodos que a gente acabou de criar aqui no controller. Então a gente vai aqui, ó, em Start, Routes. Eu vou apagar isso aqui tudo para ficar melhor. E eu vou utilizar o seguinte, ó, router.resource. Resource, ele vai criar todos os métodos, né? Todos os HTTP, os métodos HTTP, get, post, put, delete. Eu vou dizer que o caminho, ó, barra user, e aqui eu vou dizer qual é o controller que ele tem que utilizar. Note que eu já tenho aqui um importado controllers de generated de barra controllers. Então eu posso botar aqui controllers, ponto, e aqui tem todos os controllers que eu tenho na minha pasta, que no caso aqui é users. Salvei. Para a gente ver de fato as rotas, nós temos aqui um CLI, vou botar aqui só Node.js, que tem um que é para ver as rotas, ó. List routers. Então eu boto Node.js list
routes. E a gente vê todas as rotas que a gente tem. Então a gente tem uma rota usuário, ó. Nós temos, notem que eu estou com create aqui e com edit. Só que eu não quero essas rotas, eu estou utilizando a API. Então aqui no final eu posso colocar aqui, ó, .api only. E aqui a gente vai fazer novamente aqui. E agora eu só tenho uma rota /user, que é do método get. Ele vai chamar, ó, o método index. Eu tenho o método post aqui no /user, ele vai utilizar, ele vai invocar o método store aqui, ó. O get aqui, passando um ID, um route ID, né, um route params para ele, no caso o ID, ele vai pesquisar pelo ID, né, e vai retornar apenas um valor. Nós temos o put ou patch, passando o ID, que vai ser o update, e nós temos o delete, que vai chamar o método destroy. E aqui a gente pode utilizar o Insomnium para poder testar nossas rotas. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu vou criar aqui um novo projeto. Create Request Collection. Eu vou chamar de blog. E aqui eu vou criar aqui uma pastinha de usuários, ó, users. E dentro dessa pasta eu vou criar minhas HTTP request. Aqui, essa primeira aqui, ela vai ser a index. Eu vou chamar no localhost 3333/user. Se eu chamar aqui, ele vem um array vazio, tá certo? Não tenho nada no meu banco de dados. Eu vou duplicar essa rota aqui e vou dizer que ela vai ser o store. No meu store, aqui, eu vou mudar aqui o tipo para post. E eu tenho que mandar um JSON para ele, ó, um JSON. E esse meu JSON aqui, eu vou mandar name, que vai ser Abílio Coelho. Vou mandar e-mail, que vai ser abiliocoelho@gmail.com e o password eu vou não mandar o password, só para a gente ver o negócio, tá certo? Vou mandar só name e e-mail. Quando eu der um send, ele deu um erro aqui de validação, ó. The password field must be defined. Tá faltando, ele é requerido. Ou seja, ele já validou, tá? E eu posso trabalhar em mensagens aqui do validator. Espera aí. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz para validation Ó, vou customizar erros aqui, ó. Vine pronto. Message provider. Pronto. Vamos botar, vamos importar esse simple message provider aqui, ó. Cadê meus edge? Esse aqui. Aqui no validator eu vou simple message provider e eu vou criar aqui, ó, os tipos aqui, ó. Vine.messageProvider igual new. Vou copiar aqui isso aqui. Só para a gente ver aqui no final. A gente coloca lá no finalzinho. Vou colocar o seguinte, ó. Campo requerido. O campo field, ele vai botar o nome do campo. O campo é obrigatório.
Se eu salvar aqui e voltar lá para o Insomnia, não deu, hein? The password field must be defined. Bora ver o que foi que aconteceu. Start validator.ts. Ah, não, é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Bora ver aqui. Vou botar isso aqui. O que eu botei aqui? Vou colocar aqui em validator.ts. E vamos testar aqui. Pronto. O campo password é obrigatório, tá? Então ele já alterou a validação. Vamos botar o password aqui, ó. Vou botar secret. E ele vai criar o usuário, Abílio Coelho, e-mail, tal. O password ele não retorna porque é um dado sensível e ele já é configurado para não retornar, tá? Se eu voltar aqui para o index, ele vai retornar um array que tem o usuário Abílio. Pronto, vamos alterar aqui, ó, esse index, duplicar ele. E ele vai ser o store. Ou o show. O show eu tenho que botar user barra UID. Vocês viram que o meu ID é 3. Eu vou passar de propósito no método show, vou botar ele aqui para baixo, o ID 1, que ele é para cair. Deixa eu botar isso aqui para cá. Ele é para cair nessa exception aqui, ó, nesse catch, como user not found. Então, se eu botar aqui, ó, ele deu user not found. Se eu mudar para 3, ele vai retornar o usuário Abílio Coelho. Abílio Coelho. Beleza. Agora, vou alterar isso aqui, duplicar para update. No update, eu tenho que mudar o método para post. O user vai ser ID e o body, eu tenho que mandar o body alguma coisa, ou name ou password. O e-mail eu não vou permitir que altere. Então aqui eu vou mandar um JSON. O e-mail aqui, ó, o name quer dizer, ele está como Abílio Coelho. Eu vou botar Abílio Soares Coelho, só para a gente testar. Ó. Notem que ele está Abílio Coelho. Então eu botei update, Abílio Soares Coelho. Opa! Cannot post. Aqui não é post, é update, né? É put. É put. Se eu dei um send aqui, deu user not found. Bora ver aqui. Update. Put. Qual é o erro aqui, ó? Const name password. Name password. Merge. Await user.save. Params. Name, password, update, use validator. Tá certo, hein? Agora, por que tá dando user not found? Eu posso dar um console.log aqui, ó. Console.log nesse error aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vou botar aqui.
E vou rodar novamente aqui. Bora ver aqui o erro. O campo password é obrigatório. Ele está como obrigatório aqui, ó. De fato, ele está como obrigatório aqui o password. Eu vou botar ele como optional. E agora mudou para Abílio Soares Coelho, tá? Um errozinho de validação que estava caindo no catch. E por fim, eu vou duplicar esse show, duplicate, vou botar como delete. Esse delete aqui eu vou botar aqui para o final, ele vai ser do tipo destroy ou delete. E eu vou dar um send, ó. Ele retornou 203, sem conteúdo, né? E se eu der um index aqui, o usuário deixou de existir, tá? Então aqui a gente fez um CRUD com validação do Adonis.js.